A névoa da manhã descia como um pano grosso sobre as colinas, cobrindo os cafezais e apagando as linhas da estrada de terra. Era o tipo de neblina que deixava a fazenda silenciosa por alguns segundos a mais, como se até os bichos esperassem a ordem do dia chegar. Mas naquele dia, o engenho não fez barulho. E isso, numa fazenda como a de Francisco de Andrade, era sinal de coisa grave. O cheiro de melaço ainda estava no ar, misturado ao café que secava em terreiro, mas faltava o som. Faltava o rangido das peças, o compasso do trabalho. A casa grande, que normalmente parecia mandar no mundo inteiro, estava com as janelas mais fechadas que o normal. E o vento, quando passava, só carregava cochichos. O menino queimou de novo. A frase atravessou o pátio como se fosse proibida. Não era dita em voz alta. Era empurrada para fora da boca, com medo de ser ouvida pelos lugares errados. Eduardo, o único filho do Senhor, o herdeiro. Na varanda, um homem com postura de pedra caminhava de um lado para o outro sem saber onde colocar as mãos. Francisco não era de desespero, não era de pedido, não era de fraqueza. Ele administrava a vida como administrava a terra, com regra, corte e silêncio. Mas quando entrou no quarto do filho e viu o corpo pequeno encharcado de febre, a firmeza dele perdeu o lugar por um segundo. Não durou muito. Homem como Francisco não deixa ninguém ver isso. Chama o doutor de Juiz de Fora, ele ordenou. A voz soou igual a de sempre, mas os olhos não. O médico demoraria. A estrada estava úmida, o caminho ruim, e cavalo nenhum corre mais rápido do que uma febre que decide subir. A sinhá estava sentada ao lado da cama, com um pano molhado na testa do menino, repetindo palavras como oração. Não por fé, mas porque repetir dava a sensação de controle. Eduardo respirava curto. Quando abria os olhos, não fixava em nada. Olhava para o teto, depois para o nada. E às vezes fazia um som baixo, como se estivesse tentando chamar alguém que nem sabia nomear. Foi nesse instante que a porta do quarto rangeu leve. Uma presença entrou sem anúncio, sem licença, sem direito. Pequena, rápida, silenciosa. Filomena não deveria estar ali. Filomena não era visita, não era família, não era gente de dentro. Era uma menina da senzala. E mesmo assim, foi ela quem atravessou aquele corredor como quem atravessa uma linha que, se pisar, não volta a ser a mesma pessoa. Na mão, um pano amarrado com cuidado, cheio de folhas amassadas e cheiro forte de erva. A sinhá virou o rosto como quem vai explodir. "O que você pensa que está fazendo?" Filomena congelou por meio segundo, o suficiente para medir se devia fugir, mas não fugiu. Ela olhou para o menino e viu a febre no rosto, viu o suor no pescoço, viu o peito subindo curto, como se o ar fosse pesado demais para entrar. E disse, com uma coragem que não parecia coragem, parecia necessidade: "Isso baixa a quentura." A sinhá ia mandar ela sair. A boca até abriu para isso. Só que naquele momento, Eduardo se mexeu. Tossiu. Virou o rosto para o lado. E o som que saiu dele foi de dor real. A sinhá não era gentil, mas era mãe. E mãe, quando o filho está indo embora, faz acordos com o impossível. Ela encarou Filomena com os olhos cheios de cansaço e medo. "Funciona?" Filomena não mentiu. Também não prometeu milagre. "Ajuda." O silêncio no quarto ficou tão pesado que parecia um objeto. A sinhá abaixou a mão devagar. "Então, dá." Filomena deu. Encostou o líquido nos lábios do menino com cuidado, como se qualquer erro pudesse custar a vida dele. E a dela também. Molhou os lábios secos. Esperou ele engolir. Não forçou. Não tremeu, e enquanto fazia aquilo como se fosse natural, ela passou o pano frio na testa dele com o mesmo gesto simples de quem já tinha visto febre demais para ter medo dela. Eduardo engoliu mais um pouco. A respiração dele, aos poucos, deixou de subir como pânico e começou a virar ritmo.
Pequena diferença, mas diferença. E numa madrugada como aquela, diferença era vida. A Sinhá levou a mão à boca e ficou olhando o filho como se estivesse vendo ele voltar. Foi aí que Filomena percebeu outra coisa: a porta. Porque a porta estava aberta demais, e corredor de casa grande tem ouvido. Ela virou o rosto e viu Francisco parado na sombra, sem fazer barulho. Ele não tinha entrado, não tinha anunciado, não tinha interrompido, apenas observava, como quem mede o que vai fazer com aquilo depois. Os olhos dele passaram por Filomena como lâmina. Não havia gratidão, não havia raiva, havia cálculo, e isso foi pior. Francisco ficou ali por longos segundos. Depois disse baixo com voz de dono: "Volte para o seu lugar." Filomena engoliu seco, obedeceu. Saiu do quarto sem correr, porque correr seria admitir culpa. Caminhou com calma, mesmo com o coração batendo no pescoço. Atrás dela, o quarto continuou cheirando a erva, e Eduardo continuou vivo. Mas, no momento em que Filomena pisou fora daquele corredor, uma coisa já estava decidida. Não por ela, por Francisco, porque homem poderoso aceita muita coisa, menos dever a vida do filho a uma menina que ele considera sem importância. E é por isso que essa história não começa na igreja. Começa aqui, na madrugada em que um herdeiro foi salvo. E a pessoa que salvou virou um problema. Quando o sol finalmente venceu a névoa e iluminou os cafezais, o engenho voltou a girar. O rangido da madeira cortou o silêncio da madrugada como se nada tivesse acontecido. Mas dentro da casa grande, tudo tinha acontecido. Eduardo acordou com a febre mais baixa, ainda fraco, ainda suando, mas respirando melhor. O doutor chegou tarde demais para salvar, mas a tempo de confirmar. Examinou o menino, ajeitou os óculos, pigarreou e declarou: "A febre cedeu sozinha. Ele é forte, sozinha." A palavra foi aceita como versão oficial. A Sinhá não discutiu, o doutor não perguntou e Francisco não corrigiu. Porque, naquele momento, sozinha era a melhor palavra disponível. Filomena passou o dia inteiro sem ser chamada. Não foi punida, não foi agradecida, foi ignorada. E ignorar naquela fazenda era forma de preparar algo maior. Na senzala, as mulheres cochichavam. Ela entrou no quarto. O coronel viu. Isso não vai ficar assim. Filomena escutava em silêncio. Não sentia orgulho. Sentia apenas uma coisa difícil de nomear: pressentimento. Na varanda, Francisco conversava com o administrador como quem trata de números. "Quanto pagam na fazenda do senhor Batista por uma menina dessa idade?" A pergunta veio seca. O administrador hesitou por meio segundo. "Varia. Se for forte, mais." Francisco assentiu. É forte. Não era elogio. Era cálculo. No meio da tarde, Eduardo pediu água. A Sinhá trouxe. Ele segurou a mão dela com fraqueza ainda. "Eu sonhei com alguém." A Sinhá gelou. "Sonhou?" Tinha cheiro de mato. Ela forçou um sorriso. "Foi febre." Eduardo fechou os olhos de novo. Aceitou a explicação como criança aceita quase tudo, mas a sensação ficou. Francisco entrou no escritório quando o sol já começava a descer. Fechou a porta. Sentou-se diante da mesa pesada. Abriu um livro de registros, molhou a pena na tinta e escreveu poucas palavras. "Venda, Filomena." Sem emoção, sem justificativa. Para ele, aquilo era organização. Ele não pensava que estava sendo cruel. Pensava que estava sendo prudente. Por quê? Se a história permanecesse como estava, um dia alguém poderia perguntar: quem ficou no quarto aquela noite? E Francisco não queria que essa pergunta existisse. Quando o feitor apareceu na senzala no amanhecer seguinte, ninguém se surpreendeu. Ele carregava um papel dobrado. Chamou o nome dela como se chamasse para a tarefa comum: Filomena. Ela se levantou, não perguntou nada. O feitor estendeu o papel.
Vai para outra fazenda. Hoje. Algumas mulheres começaram a murmurar. Uma delas segurou o braço de Filomena com força. Você fez coisa certa. Filomena respirou fundo. Eu sei. Mas saber não impedia o que vinha. Eduardo saiu para o pátio naquela manhã, ainda fraco, mas curioso demais para ficar parado. Viu movimentação perto do portão, uma carroça. Viu Filomena com um embrulho pequeno nas mãos. Parou. Para onde você vai? A pergunta veio simples, como todas as perguntas que ainda não conhecem a maldade do mundo. Filomena segurou o pano contra o peito. Vou trabalhar em outro lugar. Ele franziu a testa. Por quê? Ela pensou em dizer a verdade. Pensou em dizer, porque eu entrei onde não podia, mas escolheu outra coisa. Porque às vezes a gente ajuda e depois precisa ir. Ele não entendeu, mas sentiu algo estranho. Você volta? Ela não prometeu. Não sei. Francisco apareceu atrás do filho. A mão pesada pousou no ombro de Eduardo. Não se apegue ao que não é seu. A frase entrou no menino como ensinamento. Entrou sem questionamento. Entrou como regra. E regras repetidas viram caráter. A carroça começou a andar. O engenho continuava girando. O café continuava secando ao sol. A fazenda continuava funcionando, como se nada tivesse acontecido. Mas, dentro daquela carroça, sentada sobre madeira dura e poeira de estrada, Filomena entendeu algo que ninguém ensinou. Ela não estava sendo vendida por erro. Estava sendo vendida porque tinha sido importante demais. E isso, para homem como Francisco, era risco. Na varanda, o coronel observou a estrada até a carroça virar apenas ponto distante. Depois entrou. Fechou a porta do escritório e abriu novamente o livro de registros. Ficou olhando o nome escrito. Por um segundo, pensou em acrescentar outra frase. Não foi milagre, mas não escreveu. Fechou o livro, trancou o cofre e decidiu que aquela história terminava ali. Só que histórias não terminam quando alguém decide. Elas apenas esperam o momento de voltar. Os anos passaram como passam nas fazendas grandes, marcados por colheitas. Safra boa, safra ruim, chuva demais, sol demais. O engenho continuava rangendo. Os cafezais cresciam pelas colinas e Eduardo crescia junto. A febre virou lembrança distante. Mas algumas coisas não desaparecem. Elas apenas mudam de forma. Aos 15 anos, Eduardo já montava sozinho. Aos 18, acompanhava o pai nas negociações. Aos 20, era chamado de doutor pelos homens da vila. Francisco gostava de vê-lo na varanda. O filho tinha postura firme, o olhar direto, a voz que não hesitava. Homem que manda não explica demais, dizia o pai. Eduardo aprendia, repetia, absorvia. E, sem perceber, também aprendia outra coisa: não perguntar. Certa tarde, revisando papéis antigos no escritório, Eduardo encontrou um livro de registros que nunca tinha visto aberto. Não era o livro principal, era um secundário, mais antigo. As páginas estavam amareladas. Ele passou os dedos pelas linhas. Curioso, nomes, datas, compras, vendas, e então viu. Venda Filomena. A palavra ficou parada diante dele. Ele não lembrava claramente do rosto, mas lembrava do nome. E junto com o nome veio uma sensação. Cheiro de erva, pano úmido na testa, um quarto quente demais. Ele fechou o livro, não porque não quisesse saber, mas porque não sabia ainda como perguntar. Naquela noite, durante o jantar, um vizinho comentou: teu filho foi forte desde pequeno. Aquela febre podia ter levado. Francisco respondeu com naturalidade ensaiada: ele nasceu resistente. Eduardo observou o pai. Algo naquela frase parecia incompleto. O doutor disse que foi sorte, insistiu o vizinho. Francisco ergueu o copo. Não foi milagre. A frase escapou e ficou no ar.
Eduardo sentiu o estômago apertar. Não foi milagre. Então foi o quê? Mais tarde, ele entrou no quarto do pai. Não como criança, como homem. Pai. Francisco estava sentado, mais envelhecido do que gostava de admitir. Sim, Eduardo segurava o livro nas mãos. Quem foi Filomena? O nome atravessou o quarto como lâmina fina. Francisco não fingiu não ouvir. Não perguntou quem. Ele sabia exatamente de quem se tratava. Uma menina da senzala. Eu lembro dela. Francisco ficou em silêncio. Por que ela foi vendida? A pergunta foi direta, sem acusação, mas firme. O pai levantou os olhos devagar. Porque precisava ser. Eduardo não aceitou aquilo. Precisava por quê? O silêncio durou mais do que o costume, até que Francisco disse, baixo, porque ela entrou onde não devia. Eduardo respirou fundo. No meu quarto. Francisco não respondeu. Não precisava. O filho entendeu. Ela ficou naquela noite. Não era pergunta, era constatação. Francisco fechou os olhos por um instante. Sim, Eduardo sentiu algo se deslocar dentro do peito. Ela me salvou. A palavra salvou soou pesada demais para o quarto. Francisco respondeu sem drama. Sim. O silêncio que veio depois não era comum entre pai e filho. Era o tipo de silêncio que reorganiza uma história inteira. E o Senhor a vendeu. Francisco sustentou o olhar. Eu protegi esta casa. Eduardo sentiu a resposta como soco lento. À custa dela. Francisco não rebateu, porque sabia que o filho estava certo. E o que dói mais do que culpa é reconhecimento. Eduardo saiu do quarto diferente. Não gritou, não discutiu, não fez discurso. Mas pela primeira vez, o que o pai ensinou não parecia completo. Não se apegue ao que não é seu. Mas e se a própria vida dele tivesse sido sustentada por alguém que nunca foi reconhecida? Ele voltou ao escritório. Abriu o livro de registros novamente. Passou os dedos sobre o nome. Filomena. E ali, diante daquele papel antigo, ele entendeu uma coisa simples. O silêncio do pai tinha custado a ela tudo. E agora custava a ele uma escolha. Ignorar ou ir atrás. Eduardo não falou da conversa com o pai para ninguém. No dia seguinte, atravessou o pátio como sempre fazia. Cumprimentou o administrador, revisou os números do engenho, observou o café espalhado no terreiro. Tudo parecia igual, mas nada estava igual. Cada ordem que dava agora tinha um peso diferente, porque ele sabia que sua vida tinha sido preservada por alguém que foi vendida como se fosse parte do estoque. E isso não encaixava mais. No fim da tarde, chamou o administrador. Quero saber para onde foi enviada a menina chamada Filomena, anos atrás. O homem ficou imóvel por um segundo. Isso é antigo, senhor. Ainda assim, o administrador engoliu seco. Foi vendida para a fazenda do senhor Batista. Do outro lado do rio, Eduardo assentiu. Prepare um cavalo. Vai visitar negócios? Eduardo hesitou por meio segundo. Depois respondeu, vou resolver algo. Naquela noite, Francisco chamou o filho ao quarto. O velho coronel estava mais abatido do que admitia. Vai atrás dela? A pergunta veio sem acusação. Eduardo respondeu firme. Vou. Francisco respirou devagar. Não é necessário. Para a fazenda? Ou talvez não. Pausa. Para mim, é. O pai o observou longamente. Você acha que isso muda o passado? Eduardo sustentou o olhar. Não, mas muda o que eu faço com ele. Francisco não discutiu, porque pela primeira vez, o filho não falava como sucessor. Falava como alguém que decidiu não repetir. Se for, disse o pai, não volte achando que o mundo vai aplaudir. Eduardo respondeu com calma. Não vou atrás de aplauso.
O amanhecer trouxe o som de ferraduras no terreiro. Não houve anúncio público, não houve comitiva, apenas Eduardo e um homem de confiança. A estrada de Minas se abriu diante deles, cortando colinas verdes e trechos de mata fechada. O cheiro de terra úmida subia do chão. E a cada quilômetro, Eduardo sentia algo se aproximar. Não era medo, era confronto. Ele tentou lembrar do rosto dela, mas a memória era falha. Lembrava da sensação, do pano frio, do cheiro das folhas, do cuidado silencioso. E lembrava da última vez que a viu, sentada numa carroça, pequena demais para entender por que estava sendo levada. Ele nunca tinha pensado naquela imagem com profundidade. Agora pensava, e doía. No meio do caminho, pararam numa venda simples para a água. Um homem comentou casualmente: "O senhor de Andrade está forte nos negócios." Eduardo assentiu. Mas por dentro, a palavra forte já não soava igual. Forte para quem? Forte às custas de quê? Quando finalmente avistaram as terras do Sr. Batista, o coração dele bateu mais rápido. Não era batalha, não era negociação, era algo mais difícil. Era olhar nos olhos de alguém que ele devia. E dívida moral é a mais pesada de todas. A fazenda era menor, menos grandiosa, mas viva. Havia gente trabalhando, crianças correndo, o cheiro de açúcar cozinhando ao longe. Eduardo desmontou, foi recebido, com formalidade respeitosa. "Posso ajudar? Procuro Filomena." O homem analisou o visitante com atenção. Reconheceu o sobrenome, reconheceu posição, mas não comentou. "Está nos fundos, com as ervas." Ervas. A palavra atravessou o peito de Eduardo como confirmação. Ele caminhou sozinho. Cada passo parecia ecoar mais alto que o normal. O cheiro chegou antes, folhas secas, raiz amassada, infusão quente. Ele parou e a viu, de costas, sentada diante de uma mesa simples de madeira, os cabelos presos, os braços firmes, os movimentos seguros. Não era mais a menina da carroça, era a mulher inteira. Ela virou o rosto antes mesmo que ele dissesse algo, como se tivesse sentido presença. Os olhos se encontraram, e naquele instante, 20 anos se reorganizaram em silêncio. Filomena, o nome saiu baixo, mas firme. Ela o observou por alguns segundos, sem se apressar, sem se encolher. "Senhor Eduardo." A resposta não tinha rancor, mas também não tinha intimidade. Era distância justa. Ele respirou fundo. Eu demorei. Ela inclinou levemente a cabeça. "Para quê?" Ele engoliu seco. "Para saber." Ela manteve o olhar. Saber o quê? Ele sustentou o peso da própria história. Que não foi milagre. O silêncio entre eles ficou espesso, mas não violento. Ela não confirmou, não negou. Apenas disse: "O Senhor viveu." E aquilo continha tudo. O vento passou entre as folhas penduradas atrás dela, espalhando o cheiro de ervas pelo ar. Eduardo continuava parado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo que ainda estava sendo construído ali. Filomena voltou a mexer na infusão diante dela. Não o expulsou, não o acolheu. Apenas continuou existindo. Meu pai confirmou. Ele disse, a voz mais baixa do que o costume. Foi você. Ela não olhou imediatamente. Ele disse que eu entrei onde não devia. Agora ela ergueu o rosto. Entrei. Não havia defesa na resposta. Havia fato. E por isso foi vendida. Ela demorou um segundo antes de responder. Fui vendida porque o senhor precisava esquecer. A frase entrou direta, sem acusação, sem drama, mas pesada. Eduardo respirou fundo. Eu não sabia. Eu sei. E aquilo, mais do que qualquer reprovação, foi o que mais o desarmou. Ela sabia que ele não sabia, mas isso não mudava o que tinha sido feito. Ele caminhou alguns passos até ficar diante dela.
A distância agora era pequena, mas a história entre eles era enorme. Eu vim porque precisava olhar para você. Ela sustentou o olhar com firmeza. Está olhando. Eu devo a minha vida a você. O Senhor deve a sua vida a Deus. Ele quase insistiu, mas percebeu que ela não queria posição acima. Não queria crédito, queria verdade. Eu vim oferecer que volte. A frase saiu mais rápida do que ele planejava. Ela não reagiu. Voltar para onde? Para a fazenda. O silêncio mudou de peso. Ela pousou as mãos na mesa de madeira. Como quem? Ele hesitou. Essa era a pergunta que realmente importava. Como quem? Não podia ser como antes. Não podia ser serviço. Não podia ser invisível. Como alguém que eu reconheço. Ela o observou. Reconhece como quê? O coração dele bateu mais forte. Ali estava a decisão que o pai nunca tomou. Ele não respondeu imediatamente, porque sabia que palavra errada destruiria tudo. Como a mulher que me salvou. Ela manteve o olhar fixo nele. E isso muda o quê? Ele respirou fundo. Muda como eu caminho naquela casa. A resposta foi sincera, mas ainda incompleta. Ela percebeu. Muda para mim ou muda para o Senhor? A pergunta era limpa e impossível de contornar. Eduardo sentiu o peso da própria formação. Pai, da varanda, da frase repetida durante anos. Não se apegue ao que não é seu. Mas ali, diante dela, aquilo já não fazia sentido. Muda para mim, ele disse finalmente, porque eu não quero viver sustentado por uma mentira confortável. O silêncio que veio não era rejeição, era avaliação. Filomena se levantou. Agora estavam na mesma altura. O senhor quer me levar para aliviar a própria consciência? Ele não desviou o olhar. Não. Então por quê? Ele respondeu sem teatro. Porque o que foi feito com você foi injusto. A palavra ficou suspensa entre eles. Injusto. Ela escutou aquilo com atenção. Durante anos, ninguém tinha usado essa palavra sobre o que aconteceu. E o seu pai? Ela perguntou. Meu pai fez o que acreditava ser proteção. E o senhor? Ele demorou um segundo. Eu não quero proteger casa. Quero proteger verdade. Ela respirou fundo. O vento levantou levemente a barra do vestido. O senhor entende que, se eu voltar, nada será igual. Eu sei. O senhor entende que não será confortável? Eu sei. O senhor entende que não é favor? Ele respondeu firme. Eu sei. Pela primeira vez, um leve movimento diferente passou pelo rosto dela. Não era sorriso, era respeito. Eu não quero quarto na casa grande, ela disse. Não ofereci. Não quero título. Não ofereci. Não quero que ajoelhe diante de mim. Ele sustentou o olhar. Também não ofereci. Ela assentiu. Então, o que o senhor quer fazer? Ele respirou fundo. Quero que, quando falarem daquela noite, não falem milagre. O silêncio se instalou novamente. Mas dessa vez não era tensão, era construção. Ela caminhou alguns passos até a porta. Olhou para as colinas ao longe. Se eu voltar, não volto escondida. Ele respondeu sem hesitar. Não será escondido. Ela virou-se lentamente. Então não será na varanda. Ele entendeu. Será na igreja. Ela o observou por alguns segundos longos. E, pela primeira vez desde que ele chegou, algo mudou no ar. Não era perdão, não era reconciliação, era acordo. Então domingo, ela disse. A palavra caiu firme. Domingo, diante da vila, diante da igreja, diante dos homens que sempre olharam para ele como herdeiro incontestável. Domingo, ele confirmou. Quando Eduardo deixou a fazenda de Batista, o céu já começava a escurecer. Ele montou em silêncio. Não sentia alívio, sentia peso, mas era um peso diferente.
Era peso escolhido. Na estrada de volta, entendeu algo que nunca tinha sido ensinado. O pai tinha protegido a estrutura. Ele precisava proteger o significado. E significado só existe quando é dito em voz alta. Na varanda da casa grande, Francisco o aguardava. Encontrou? Encontrei. E... Eduardo desmontou devagar. Domingo. O pai entendeu imediatamente. Vai fazer público. Não era pergunta, era constatação. Vou. Francisco respirou fundo. O olhar dele não tinha raiva. Tinha reconhecimento de algo inevitável. Então faça como homem, disse apenas. Eduardo respondeu firme. É isso que estou tentando ser. E naquele instante, algo mudou na fazenda. Não as terras, não o engenho, mas o rumo. Porque no próximo domingo não seria apenas uma missa comum. Seria o dia em que um herdeiro escolheria quem queria ser diante de todos. E essa escolha não teria volta. O sino tocou mais cedo naquele domingo. Não porque havia pressa, mas porque havia expectativa. A notícia correu pela vila antes mesmo de alguém anunciar oficialmente. Quando o herdeiro da fazenda de Francisco de Andrade resolve dizer algo na igreja, ninguém falta. Os bancos de madeira estavam ocupados antes da missa começar. Homens da região, mulheres curiosas, trabalhadores da fazenda. Gente que nunca sentava na frente. Sentada na frente. O ar estava quente, mas o silêncio era mais pesado que o calor. Eduardo entrou primeiro, sem escolta, sem ostentação, vestido com sobriedade. Não caminhava como quem vai negociar terras. Caminhava como quem vai assumir algo. Os olhares se voltaram automaticamente. Durante anos, aqueles olhares significaram admiração automática. Naquele dia, significavam expectativa. Francisco entrou depois, mais lento, mais envelhecido. Não estava ali como senhor absoluto. Estava ali como homem que sabia o que viria e não impediu. Isso, para muitos, já era surpresa suficiente. A missa começou normal. Leitura, cântico, oração. Mas ninguém estava verdadeiramente presente na liturgia. Esperavam o depois. E o depois chegou. Quando o padre fechou o livro ao final, antes da bênção, Eduardo se levantou. O som do banco rangendo pareceu alto demais. Ele caminhou até a frente, virou-se para a comunidade, respirou. E por um segundo, ninguém ouviu nada, além da própria respiração. Durante muitos anos, ele começou. Eu ouvi dizer que sobrevivi por força. A voz não tremia, mas também não era a voz de comando da varanda. Era humana. Disseram que foi resistência, que foi destino, que foi milagre. Alguns homens assentiram discretamente. Era a versão conhecida. Não foi milagre. A frase caiu na igreja como pedra em água parada. Silêncio imediato. Eduardo continuou. Eu era criança, tive febre alta, e alguém entrou onde não devia para me salvar. Alguns rostos começaram a mudar, alguns já sabiam, outros estavam entendendo naquele instante. Essa pessoa foi vendida no dia seguinte. O murmúrio começou a crescer, mas morreu rápido quando ele levantou levemente a mão. Não era gesto de autoridade, era pedido de escuta. Foi vendida para que a história ficasse mais confortável. O padre observava atento. Francisco mantinha o olhar fixo no filho. Não interrompeu. Eduardo respirou fundo e disse: Claro, o nome dela é Filomena. O nome ecoou diferente, não como cochicho, mas como afirmação. Algumas cabeças se viraram automaticamente para trás, porque ela estava ali, sentada 2 bancos atrás, vestido simples, postura firme, sem abaixar a cabeça. Eduardo desceu um degrau, não foi até ela ainda. Primeiro precisava terminar. Durante anos eu vivi sustentado por uma versão incompleta da minha própria história. A igreja estava imóvel, e hoje eu escolho não continuar. Assim, ele virou-se levemente, olhou diretamente para Filomena, e então disse para todos ouvirem: Foi ela quem me salvou.
Nenhuma palavra a mais, nenhum enfeite, nenhuma dramatização. A verdade simples. O silêncio que veio depois não era escândalo, era processamento. Alguns homens desviaram o olhar, outros cruzaram os braços. Algumas mulheres levaram a mão ao peito, mas ninguém riu, ninguém zombou, porque havia algo ali que não podia ser diminuído. Eduardo caminhou até onde ela estava, parou diante dela, não ajoelhou, não exagerou, apenas disse, firme, o que foi feito com você foi injusto. A palavra ecoou novamente, injusto. E eu não posso mudar o que foi feito, mas posso mudar o que é dito a partir de agora. Filomena o olhava com serenidade, sem orgulho, sem humilhação. Eu não volto escondida, ela disse. Claro. A frase atravessou os bancos. Eduardo respondeu imediatamente, não voltará. Ele virou-se novamente para a igreja. Ela não é dívida, não é favor, não é milagre. É parte da minha história. E ali estava o ponto que ninguém esperava. Ele não estava pedindo que a vila aceitasse. Estava declarando que ele aceitava. Francisco, do banco da frente, levantou-se devagar. Todos olharam. Ele caminhou até ficar ao lado do filho. Não disse muito. Homens como ele não discursam quando o essencial já foi dito. Mas falou o suficiente. O que meu filho afirmou, eu confirmo. A igreja inteira sentiu o peso daquela frase, porque não era apenas reconhecimento, era renúncia à versão antiga. O padre ergueu a voz. Que fique registrado diante desta comunidade que a verdade foi dita. E naquele instante, algo mudou. Não as terras, não os contratos, mas o eixo. Quando a missa terminou, ninguém saiu apressado. As pessoas olhavam, comentavam baixo, mas havia algo diferente. Não era escândalo, era respeito forçado pela clareza. Filomena saiu como entrou, passos firmes, sem ostentação, mas agora com o nome dito em voz alta. Eduardo caminhou ao lado dela, não à frente, não atrás, ao lado. E a imagem, simples, foi mais forte que qualquer discurso. Na varanda da Casa Grande, mais tarde, o engenho continuava girando. O café continuava secando ao sol, a fazenda continuava viva, mas já não sustentava a mesma história. Francisco sentou-se na cadeira pesada, olhou o campo e entendeu algo que demorou anos. Proteger estrutura é fácil, difícil é proteger verdade. E naquele domingo, em Minas Gerais, numa igreja pequena demais para tanto silêncio, um herdeiro deixou de ser apenas sucessor. Virou homem. A fazenda de Francisco de Andrade continuou produzindo. O engenho não parou. Os cafezais cresceram pelas colinas. Os contratos foram mantidos, mas a forma como as pessoas falavam mudou. Não houve revolução, não houve festa, não houve aplauso público. Houve algo mais raro para aquele tempo: memória corrigida. Filomena não ocupou quarto na Casa Grande. Não quis. Construiu seu próprio espaço nos fundos da propriedade, onde passou a cuidar de ervas e remédios. Era procurada não como segredo, mas como referência. Seu nome deixou de ser sussurro. Virou chamado. Eduardo assumiu a fazenda alguns anos depois, já com o pai mais frágil. E diferente do que aprendera na infância, começou a entender que a autoridade não se mede apenas pela obediência que impõe, mas pela verdade que sustenta. Não mudou o mundo inteiro, mas mudou o modo como caminhava nele. E toda vez que alguém mencionava aquela febre antiga, ninguém mais dizia milagre. Diziam, foi Filomena. E para uma época em que nomes eram apagados com facilidade, isso já era mais do que muitos conseguiram. Histórias como essa não terminam quando a missa acaba. Elas continuam em cada nome que escolhemos não esquecer. Se você valoriza narrativas que devolvem voz a quem foi silenciado, inscreva-se no canal. Ainda há muitas a serem reveladas.